Este é o Perspectivas Adulteradas, o podcast onde infância e nostalgia se encontram com a vida adulta. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Perspectivas Adulteradas. Aqui quem fala é o Miau e não é a Avada Kedavra, é a Avada Kedavra! Oi pessoal, meu nome é Yara e eu confesso que depois que eu assisti Crônicas de Nárnia, eu dei uma espiadinha dentro do meu guarda-roupa. Passei esse mico pra ver se ia pra outro lugar. Você queria achar o maluco lá do fragmentado dentro do guarda-roupa, né? Na realidade, na época eu não achava ele bonito, era o Príncipe Caspian. Nossa, eu também, Yara. Príncipe de casco. Olha! Oi, eu sou a Camila e eu sou uma grifinória com muito orgulho. Olá, eu sou o Santiago e o mago nunca se atrasa, nem chega adiantado. Ele chega exatamente quando ele pretende chegar. Boa. Eu sou Fernando Ribas e Senhor dos Anéis é melhor que Harry Potter. Ei, De fato. lá vamos começar. De fato. Ó, quem que é o fiel da balança aqui? Porque a Yara é Senhor dos Anéis, o Criba é Senhor dos Anéis, eu sou Harry Potter, a Camila é Harry Potter. E aí, Santiago? Que lado você tá? Escolha. Você tem que escolher o seu lado agora, Santiago. É, agora. Nesses dois eu tô do lado do... Isentão. Não, eu tô do lado do Senhor dos Anéis, pô. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu prefiro Tolkien, né, Senhor dos Anéis, mas assim, não sou uma fã igual vocês são de ter boneco, deve ter lido tudo, sabe tudo. Mas eu também gosto de Harry Potter. Mas não tem esse amor igual o Miel tem, não. Muito bem, ouvintes. No episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre os mundos fantásticos. Logicamente a gente vai falar bastante sobre Harry Potter, Senhor dos Anéis, mas também vamos tentar lembrar de alguns outros aqui, como Crônicas de Nárnia, o Percy Jackson e os Olimpianos e assim por diante. Então, pega aí as suas relíquias da morte e vamos lá pro episódio. Muito bem, pessoal. Antes da gente partir pro nosso assunto que tá fantástico. Ai, piadota, viu? Ai. Enfim, vamos lá. Antes da gente partir pro nosso assunto aqui, eu gostaria muito de agradecer aos nossos apoiadores, né? A nossa base de apoio aqui que ajuda, né, a gente a manter o Perspectivas Adulteradas funcionando. Então vamos lá. Um grande abraço pra Camila de Holanda Barbosa, lá de Sorocaba. Um grande abraço também pro Júlio Macoge, lá de Salto, né? O interior de São Paulo. Tá presente, tá representando aqui o interior de São Paulo. Um grande abraço também pro Fernando Ineco, o nosso fofucho. Aquele que não gosta de Jurassic Park, mas na realidade eu vou parar de falar nisso, porque isso gera gatinhos, né, como diz o Léo Lopes, né? Então, não vou falar mais que você tem essa falha de caráter, essa falha moral aí na sua vida, então vai ser o fofucho aqui do Perspectivas. Um grande abraço também pro Rafael Queiroz, lá de Itatiba, e pro filho dele, o Theo. Um grande abraço também pro Anderson Calanguinho, lá de Campo Mourão. Também um grande abraço aqui pro nosso doutor psiquiatra, o Santiago. E Santiago, em breve, se tudo correr bem, em setembro, a gente vai estar aí em terras... Caramba, agora deu branco. Quem mora em Fortaleza é o quê mesmo? Pera aí, vamos pesquisar aqui... Certo, em terras fortalezenses. Então, em breve, se tudo correr certinho, a gente se encontra aí. A gente vai fazer um encontro do Incontroverso e do Perspectivas Adulteradas. E por fim, também gostaria de deixar um abraço gigantesco aqui para nossa amiga, fã, convidada, co-host, enfim, né, a Yara Hawk. E se você quer ter o seu nome lido aqui no começo do episódio, você já sabe. Basta apoiar a gente lá na nossa campanha do Apoia-se. E a partir de R$1 que você coloca lá, você já tem o seu nome lido aqui, você já ajuda a gente a continuar produzindo. E dependendo da quantidade que você apoiar, você também vai ter acesso ao nosso grupinho da alegria, que é o nosso grupinho ali do WhatsApp, o grupinho fechado do WhatsApp, onde a gente troca ideia, a gente estende um pouco do que a gente fala aqui no podcast lá no grupinho da alegria. Também troca meme, figurinha. Cara, é muito bom, porque daí é o repositório teu de figurinha que você vai ter ali do WhatsApp. Tem figurinhas excelentes. E é isso. Então, se você quiser apoiar, sentindo no teu coração, basta ir lá no Apoia-se e selecionar uma das faixas de apoio para ajudar a gente. Se você não quer cadastrar o teu cartão de crédito, imprimir boleto, nem nada, a gente também tá aceitando Pix pelo nosso
e-mail, né? Que é o perspectivasadulteradas@gmail.com. E você pode também fazer um Pix pra gente. Pode ser um Pix isolado, né, com qualquer quantia, ou também pode ser um Pix recorrente, que agora, pelo que eu sei, tem, né, essa possibilidade de você deixar ali mensalmente programado ali pra você fazer um Pix pra gente. Aí você coloca lá, sei lá, R$2 ali e deixa ali pra contribuir com o trabalho da gente por aqui. E é isso. Sem mais recadinhos, espero que vocês gostem do episódio, tá muito bacana, tá bem interessante mesmo. E quero também que vocês deixem nos comentários, né, quais são os seus mundos fantásticos que vocês acompanham ou acompanharam desde a infância e assim por diante. Ajuda também a gente a engajar lá no Spotify comentando, beleza? Então, bom episódio pra vocês e até! Seguinte, eu vou começar perguntando pra vocês, com relação à literatura fantástica, qual foi o primeiro contato que vocês tiveram, né? Além do óbvio que a gente tem aqui, né? Vamos lá, Ribas. Pra mim foi Monteiro Lobato, né, cara? Nossa, Sítio do verdade. Pica-Pau Amarelo, né? Que por si só não era um mundo fantástico, mas dentro ali, daquele universo ali tinham mundos fantásticos, né? Que provavelmente devia ser a imaginação do Pedrinho da Narizinho, ou esquizofrenia, né? Uma boneca de pano falando. Puta que pariu, agora você abriu uma perspectiva aí, E ó. um boneco de voodoo, sabugo de milho, que falava, era inteligentíssimo, né? Era intelectual. Ai, Era caralho. de partido de comunista, né? Provavelmente. Sorte que a gente tem um psiquiatra no grupo, né? Sorte. Então, Santiago, depois você vai poder falar pra gente se pode ser isso mesmo, cara. Cara, na criança, a fantasia, ela tá liberada. O problema é que não era só as crianças que viam, né? É, então, é exatamente. Então a gente pode pensar que era alguma coisa na comida da vovó Benta que ela botava algum alucinógeno ali. Cogumelos. Ou era o cachimbo do Saci também, né? O cachimbo do Saci também, cara. É, o cachimbo do Saci também podia estar batizado. É. A figura do Monteiro Lobato é controversa, né? Tem essa questão aí do racismo, né, e tal. Sim, sim. O sítio foi muito presente na minha infância porque era o que tinha, né? Na época. Então, eu tinha disco de vinil com histórias do sítio do Pica-Pau Amarelo, tinha livro, tinha um monte de coisa. Passava na TV também, né? Na TV aberta tinha série de TV. Só que eu, criança, eu não percebi essas coisas, essa questão do racismo, né? E tudo. Dizem que Monteiro Lobato era racista também, né? Tem isso aí também. Sim, sim. Mas, pra mim, enquanto criança, não me afetou dessa forma. Até muito por conta da minha criação também. Mas eu era apaixonado pelo sítio, sou até hoje, né? Gosto muito da obra, assim. E eu acho que muita coisa de hoje em dia meio que bebeu dessa fonte aí também. Sim, faz total sentido, porque acaba sendo o primeiro contato de muita gente justamente pelo fato da literatura escolar, né? Trazer esses livros de referência, né? E trazer um pouco dessa questão do folclore regional, essas paradas, né? Sim, o próprio Saci, né? E tudo. Mas você vê, por exemplo, a tia Anastácia provavelmente era uma ex-escrava, né? Ou a família dela anterior a ela provavelmente foi escrava, né? Tinha isso, era a senhora que cozinhava lá e tudo. Até porque pela data, né? É bem antigo, né? Isso que eu ia perguntar. Tu nasceu em que ano, Ribas? 77. É, eu nasci em 83. Cara, quando a gente nasceu, havia menos de 100 anos que a escravidão havia sido abolida, né? Então, a probabilidade da gente ter conhecido, quando criança principalmente, alguém que tinha um parente próximo que foi escravizado, era muito alta, né, cara? É, sim, com certeza. Até porque a escravidão não acabou quando foi abolida, né? Exato. Foi se estendendo, porque, pelo que eu li, assim, né, sobre isso, tinha muito escravo que não tinha nem pra onde ir, não tinha nem perspectiva de nada, né? Então, o cara acabava ficando lá naquela situação ali e tudo. E se você for pensar mesmo, o Monteiro Lobato é de 1930, acho que é antes da Segunda Guerra, alguma coisa assim? Acho que antes, né? É, e aí faz todo sentido, né? Se você pegar pelo contexto da época, aí sim, a escravidão tá muito mais perto, né? Ainda, né? Sim. Se for pensar, né? Ele nasceu em 1882, Monteiro Lobato. Ou seja, quando ele nasceu, a escravidão ainda estava regular, Já tava né? rolando, né? Sim, provavelmente ele pegou a transição, né? Podemos estar falando bobagem? Podemos, mas... Quando ele criança, ele pegou a transição. Sim. É muito complexo a gente tentar
a julgar qualquer coisa que aconteceu no passado sob a ótica de hoje, né? Você vai cair no anacronismo, né? Mas é complicado. É complicado, a gente tem hoje muito mais conhecimento, muito mais visão de humanidade. É difícil. O problema é que quando a gente fala assim, olha, aconteceu essa situação horrível na história da humanidade, naquela época era assim. Quando a gente fala isso, a gente não tá endossando o racismo, né? Sim. Não quer dizer que a gente tá concordando ou dizendo que era certo, que não era, já não era certo naquela época. A gente tá dizendo que naquela época era socialmente aceitável tanto que acontecia, né? Sim. Então é meio isso, né? Mas a galera meio que confunde, né? As pessoas normalmente são um pouco inflamadas com relação a isso e acabam confundindo. Eu já falei sobre Monteiro Lobato lá no Paranormal FM e sempre vem gente meio puta, assim, porque foi dito, né? Sim. Porque a pessoa acha que você tá endossando, mas não se trata disso, né? De forma alguma. A gente vai, acho, entrar um pouco também nessa seara por conta da J.K. Rowling, né? Também, né? Sim. Nesse caso, no caso da J.K., né? Depois que a gente for falar um pouco disso, o fator do tempo já não cabe tanto quanto pro Monteiro Lobato, né, cara? Aí é foda. E você, Yara? Então, eu tô pensando aqui que, falando sobre Monteiro Lobato, eu não tenho uma diferença tão grande assim do minha de idade, a gente só tem 4 anos de diferença. Porque eu não sei a idade das outras pessoas, assim, a Camila deve ser mais nova que eu. Ué. Então, assim, vamos ver quando ela falar. Eu não curtia muito o Sítio Pica-Pau Amarelo. Eu quis ir muito quando teve a excursão do Corcomel. Minha mãe não deixou eu ir, eu fiquei revoltadíssimo, chorando e peguei ódio, acho que deu bloqueio. Perdeu nada não, eu fui. Diz que não tem nada mais, né, pra criança. Eu não tenho carinho. Sei lá, se é porque era obrigada a ler os livros depois de um tempo, não sei. Quando virou obrigação também, aí é complicado. Então, acho que é por isso. Mas aí, assim, tirando todos os desenhos, me veio na cabeça, não sei se conta pra pergunta. Eu era bem novinha, eu lembro que minha mãe gostava de assistir Ginny Eugênio, a que fazia 5 narizinhos. Vocês lembram disso? Aí a gente vai entrar na seara do machismo. Vamos pro bingo aqui? Essa maturidade, essa parte de entender. Nunca parei pra pensar nem nada, nem lembro. Eu só lembro que eu achava legal que ela mexia o nariz, tinha um trimelique lá e as coisas resolviam. Eu achava o máximo ter alguém que trimelicasse o nariz e a louça lavasse, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Trimelicasse o nariz. É que eu lembro, né? Não sei. Eu tô tentando puxar na cabeça, mas eu não... Quantos anos você tem, Yara? 35. Pessoas que têm a tua idade, assim, ou até um pouco mais velha, talvez, o sítio já não tinha muito apelo, né? Eu acho. Porque já era uma coisa antiga, né? Pô, eu acho que o sítio é uma coisa muito datada, assim. Sim. É porque tinha a série da Globo, né? Aquela primeira versão? Isso. Que é bem antiga também, que é de antes de eu nascer, se eu não me engano. Sim. Tentando puxar, assim, pra antes, assim, do próprio universo do Tolkien mesmo, assim, eu não consigo lembrar, tirando os filmes, assim, que... Eu tô com um bloqueio memorístico hoje. Eu que tenho a memória boa, não sei o que tá acontecendo, só tô elétrica, mas a cabeça tá devagar. Hoje eu não consigo lembrar, mas eu lembrei do Ginny Eugênio, eu achava engraçado aqui. Que já era muito velho também quando tu via, né? Tem isso. Pois é, por isso que eu lembro pouco. Sim, acho que é década de 60 isso aí, acho, né? Sim. Deveria ser alguma reprise, né? A minha mãe gostava, deixava lá e eu... Pra dar um exemplo disso que a gente tá falando aqui, de época, de mensagens ali nessas obras, acho que eu comentei num outro episódio, se eu não me engano, eu gostava muito do Ligeirinho quando era criança. Muito. Aí outro dia eu botei um episódio pra ver com a minha filha, eu fiquei horrorizado, cara. Velho. Você falou mesmo. Porque eram os ratos mexicanos tentando entrar nos Estados Unidos, cara. Pra pegar o queijo. Que absurdo, gente. É nesse nível de escrotidão a parada, cara. Santiago. Uma das primeiras lembranças que eu tenho de fantasia era de um livro verde. Deve estar aqui na casa da minha mãe, que ela tem até hoje, que era de histórias de fantasia, histórias fantásticas, ela contava pra mim. Dessas histórias, a que mais me marcou e que até hoje eu nunca esqueci é a do Rumpelstiltskin, né? Que é aquele doente que sequestra a menina e que a mãe precisa descobrir o nome dele antes de 3 dias, alguma coisa assim, né? Então... Caralho, isso aí é história de criança, velho. É, cara. Ele foi criado na comunidade Amish, né, cara? Davam essas fábulas aí germânicas pra ele ler. Eu acho que aparece esse duende no filme do Shrek. Caraca, sério? Aparece. Aham, sim. Tu não conhecia, pô, Rumpelstiltskin? Eu não me lembro
lembro. Mas o Rumpelstiltskin ele não tem também no Once Upon a Time, Camila? Ele não é um duende. Lá no Once Upon a Time ele é um vilãozão, se for o mesmo. Eu vou confessar que eu não assisti essa. Puta que pariu. Ih, Perdão mesmo a todo mundo. Eu falhei nessa parte, tá? Depois você digita Rumpelstiltskin, ele era o vilão do Once Upon a Time. Eu não sei pronunciar o nome dele. Rumpelstiltskin. Ó, Rumplstiltskin. Rumpelstiltskin. nossa senhora do céu. Muita consoante. É desse jeito mesmo. Eu sei desse nome por conta do Once Upon a Time. A hora que você me falou, já veio Shrek na cabeça. Caraca, velho. Tem. E aí eu lembro que essa é a lembrança mais antiga que eu tenho de algo fantasioso. Mas eu acho que a primeira fantasia que eu consumia e queria saber mais era o Emanuele. Manoel no Ah, Espaço. meu Deus do céu. Uma ópera espacial. Não era. Cara, eu acho que era nos desenhos, eu acho que a Caverna do Dragão e He-Man, cara. Agora você falou do He-Man, eu lembro, não faz muito tempo que eu tava assistindo o documentário da Netflix do... Putz, agora não sei se é dos brinquedos... Acho que é dos brinquedos que me fizeram história, alguma coisa assim. Brinquedos que marcaram a época. É, exato. Que eles contam como que surgiu o lance do He-Man. Que o desenho, na realidade, ele surgiu por causa do boneco, né? Não é o contrário, né? Foi, eles fizeram pra vender boneco, pô. Caralho, né, velho? Nossa. Fez um fluxo inverso, né? Exatamente. É porque eles precisavam convencer as crianças a comprar, né? Então eles precisavam que aqueles bonecos, eles tivessem um lore. E aí esse lore veio justamente através das animações. Os comandos em ação também foi a mesma coisa. Nossa. É que no caso do comandos em ação era o G.I. Joe. Ah, tá. Lá nos Estados Unidos era G.I. Joe. Comandos em ação foi só aqui no Brasil que a gente teve essa tradução aí aleatória. E o primeiro G.I. Joe foi o Falcon, né? Foi o Falcon. Tinha barba. Era um boneco que tinha barba, cara. Parecia o Rivas, assim, ó. Não, a barba dele era mais grossa. E como é que durava aquilo lá, né? Com o tempo, né? Não saía, não? Ficava falhado? Cara, o Luciano, tá lá no grupo do Incontroverso, ele tem até hoje. Pede pra ele mandar uma foto depois pra tu ver. Olha aí, velho. Ele tem, acho que uns 10 Falcons diferentes. Caramba. E Camila, como que foi pra você? A minha infância acho que foi repleta de literatura fantástica, porque minha mãe era ótima em inventar história de duende, de gotinhas mágicas que caiu dentro de um bueiro e de outras coisas assim nesse Caraca, sentido. velho. Aham, ela sempre inventava histórias assim. A minha mãe, ela é do tipo de pessoa que ela tem duende, que ela tinha brinquinho de bruxa, assim, e por aí vai. Então já vem a influência aí, né? Mas, buscando na memória, eu acho que foi O Mágico de Oz, O Pequeno Príncipe e... Bom, acho que esses dois são os principais. Mas era muito bom, né? Essa parte de leitura. Agora, de coisas que eu assisti... Caverna do Dragão assisti muito. Eu peguei o Sítio do Pica-Pau, mas lá naquela versão bem mais recente da Globo. E é aquilo, a gente não enxergava. Tipo, com os olhos de criança, você não enxergava... Você não via preconceito, você não via machismo, você não tinha esse olhar crítico pras coisas, né? Então, meio que não perdia a magia. É que acho que essa versão mais recente da Globo, né? Ela já era, acho que bem suavizada, se for pensar, né? De qual? Essa mais recente, entre aspas, né? Que passava na TV Globinho. Do sítio, né? É. Que era com a Isabelle Drummond fazendo a... Isso. Isabelle Drummond. Isso. Mas assim, de verdade eu não me lembro de ter racismo de fato no sítio, né? Eu também não. O que as pessoas pegam muito é na figura do Monteiro Lobato. É, que parece ter umas cartas dele pro diretório da Cus Clan, alguma coisa assim, né? Sim, mano, é sim. uma parada tensa. Que eu acho que é uma situação que acontece com a J.K. também, sabe? Porque você lendo os livros, pelo menos eu não enxergo. Posso estar errada, com certeza, mas não enxergo dessa forma. Faz sentido. Acho que uma das partes que foi omitida nos filmes, mas que tem no livro, que daí mostra até mesmo essa questão da Hermione pra libertação dos elfos domésticos, né? Tem toda essa parada meio que contra o sistema, né? Tá ligado? Tem, ela faz a maior campanha. Revolucionária, sim. né? É, Total. exato. E isso me fez falta no filme, porque não tem isso, né? Cara, eu senti falta de tanta coisa nos filmes. Eu não perdoo até hoje não ter o velório do Dumbledore. Olha, Verdade. tem muita coisa, mas eu acho que faltou também a contextualização da história do Lord Voldemort, né? Do Valdemar. E... Eu não errei nenhuma vez ainda. contextualizar, tipo assim, por que o Harry acaba com a Gina?
O casal chato, né, nos filmes. Isso. É, porque não tem história ali. Você não entende o que rolou. É uma troca de olhares e apaixonaram. O Rony com a Hermione ainda tem uma contextualização, tem um pouquinho de história, mas ficou vago. Pra mim, faltou. Eu acho que faltou muita coisa também. Vamos aprofundar nisso daqui a pouco. Mas nada tão imperdoável quanto o velório do Dumbledore. Sim. Falar um pouco da minha lembrança, que eu lembro, assim, pelo menos da escola também, né? A obrigação de ler esses livros era o da Alice, no País das Maravilhas. E lembro um pouco do desenho, de Flashes, assim, né? Daquele desenho antigão, né? Você já reviu o desenho hoje? Não, cara. Cara, não vejo, porque é perturbador num nível É sério? absurdo. Cara. Eu ia comentar isso. Eu assistia quando era criança. Minha mãe sempre comprava os VHS de todos os desenhos que lançavam da Disney, né? Então, era cheio de histórias fantásticas. Gente, é Ai, meu Deus, tá difícil hoje. Perturbador. Principalmente a parte que tem umas conchinhas que elas vão lá ser mortas pra virar sopa. Umas ostrinhas, né? Aham, as ostrinhas. É bizarro. Caraca, velho. E eu assistia aquilo, criancinha. Eu falava, gente, elas estão todas felizes, assim. E aí... Meu Deus do céu. Vamos lá sério, pro bingo de novo. muito bizarro. Deixa eu marcar aqui. Não lembro de ter assistido recentemente. Acho que o único que eu assisti recentemente foi a versão já live action lá com o Johnny Depp, né? E agora eu não lembro se eu assisti o segundo, que é acho que é Além do Espelho, alguma coisa assim? Isso. Olha, eu acho perturbador. Desde o desenho, desde criança, eu tenho medo desse desenho aí e eu não gosto. Aí, por isso, não fui pro livro e também não consegui me apegar aos live actions. Eu acho que eu sou muito retardada. Só tô pensando nisso agora que vocês estão falando. E eu nem agora, nem vocês falando, eu não tô pensando nisso. Não sei, é porque assim, ó, eu escuto isso de uma maneira tão explícita que quando a coisa tá muito implícita, eu sublimo. Não dá nem pra visualizar, né? É que, se for pensar, realmente, você pega essas obras mais antigas, também não me lembro disso quando criança, né? Não, e é isso. Tipo, eu criança não tinha capacidade de entender a moral daquilo. Mas é porque, de fato, são obras que elas eram escritas em várias camadas, né? Como diria o burro do Shrek, é como cebolas. Então, assim, elas foram escritas em várias camadas. A camada que a criança acessava era a camada mais explícita, né? Aquela coisa que, de fato, estava sendo dito. O que não é dito, o que não é visto, a gente só consegue compreender quando a gente tem uma carga filosófica, uma carga mesmo de conhecimento muito mais aprofundada, muito mais ampla. E, além disso, é preciso, muitas vezes, que aquilo fale com a gente de alguma forma. Eu só sou capaz de reconhecer aquilo que eu conheço, né? Eu não tenho como reconhecer algo se eu não conhecer. Então, se a criança não sabe o que é pedofilia, por exemplo, ela não vai reconhecer pedofilia numa obra. Sim. Se a criança não sabe o que é alienação parental, por exemplo, ela não vai reconhecer alienação parental numa obra. Então você não consegue reconhecer algo se aquilo não faz parte do seu repertório, né? Sabe uma coisa que eu penso também? Quando você estava falando aí, me veio um pensamento sobre isso também, né? Essas obras, elas refletem muito, e aí tô falando no caso de obra infantil, né? Obra para criança. Elas representam muito o reflexo de como a sociedade enxergava a criança naquela época. Se você pegar uma obra muito antiga, sei lá, década de 30, 40, criança não era criança. Criança era praticamente um adulto pequeno. Mini adulto, né? Um mini adulto, exato. É. E aí você pega, sei lá, desenho animado, Betty Boop, é extremamente sexualizado. Nossa, meu É bizarro, é sombrio, assim, num nível absurdo, assim. Não sei se vocês já viram aquele Coco the Clown, que virou meme um tempo atrás aí. Não. É um desenho animado da Betty Boop, que ela morre, olha que bizarro. Ela vai numa montanha esquiar e ela cai do esqui, quebra o pescoço e morre. Caraca, velho. E aí ela cai dentro de uma caverna e aí rola uma viagem meio psicodélica ali dentro, cara. Uns espíritos ali, aparece uma bruxa e o caixão de vidro, de gelo, né, com ela dentro flutuando. E aí tem esse palhaço dançando. Cara. Do nada o palhaço tira a roupa, né? E por baixo é um fantasma bizarro. É muito esquisito, cara. Se você vê esse desenho, tem no YouTube, tem até com qualidade boa. Se você parar pra prestar atenção nessa animação específica, no fundo, né, tem umas figuras bizarras, cara. Uns negócios meio demoníacos, uns bichos fumando, jogando carta. É muito estranho, cara. É muito estranho. E aí, como a gente tá evoluindo como sociedade, passa-se a ter um pouco mais de cuidado com isso, né? Sim. Naquela época não tinha esse tipo de preocupação, né? É o retrato social, Então, acho que né? os caras faziam sem o menor pudor, né? Back to the shadow. You shall not pass!
Isso que o Ribas tá falando, nessa coisa do conceito de criança e tal, eu lembro que um tempo atrás eu tava lendo um artigo científico lá, falando sobre essa coisa porque uma das coisas que as pessoas costumam perguntar muito é se não há um aumento muito grande nos diagnósticos de TDAH, de autismo, hoje em dia e tal. E aí eu lembro que eu tava lendo um artigo que falava sobre adolescência, sobre infância e tal. Foi curioso que me despertou e eu não sabia que, por exemplo, até o final do século XIX, começo do século XX, por aí, não havia um conceito de adolescência, cara. Não existia adolescência. Você tinha a infância e o adulto. Quando você deixava de ser criança, você virava adulto. Você já podia trabalhar, você já podia casar, você já tinha algumas responsabilidades sociais, religiosas, né, naquelas sociedades religiosas. E aí, com a Revolução Industrial, que foi ali no final do século XIX, foi que esse aumento na urbanização, né, a escolarização também começou a ser mais difundida, é que a infância ela passou a ser mais prolongada, né, nos centros urbanos, principalmente. Nos interiores ainda havia muito trabalho infantil como uma coisa comum e aceita. E aí foi quando vieram os primeiros estudos sobre o desenvolvimento infantil, com a ênfase, né, na ideia de que o ser humano ele tinha fases distintas de crescimento ao longo da vida. Então, se a gente pensar por esse lado, a gente vai compreender por que as obras que eram voltadas ali para um público juvenil, né, vou usar as aspas aqui no juvenil, para quem não tá vendo, eu tô usando aspas aqui, porque para eles o juvenil ele era apenas um adulto que acabou de começar a idade adulta. Ele não era necessariamente um adolescente, alguém que precisava de um cuidado especial. Então, esse é o motivo pelo qual muitas vezes coisas que eram feitas para crianças nos tempos idos, hoje não fazem sentido serem apresentadas para crianças pré-púberes ali, dos seus 11, 12 anos, né? E até é engraçado você pensar, por exemplo, até já puxando um pouco um gancho pra gente começar a desenvolver mais aí sobre Tolkien, próprio Harry Potter, sim, né? É que o objetivo, né, do Tolkien, a princípio, não era fazer, por exemplo, um livro com a linguagem mais infantil, que era o Hobbit, né? No começo, mas parece que a editora dele meio que puxou um pouco disso na época, né? É isso? É, sim. Mas assim, eu penso também que a obra do Tolkien... Por exemplo, eu fui ver o primeiro filme de Senhor dos Anéis no cinema, eu não conhecia Senhor dos Anéis. Eu li todos, eu só não li o Silmarillion, que me deu preguiça, confesso. Ah, esse eu também não aguentei, não. É chato, né? Mas os outros eu li todos. O Hobbit, cara, pra ser sincero, eu não enxergo muito como um livro de criança, tá? Mas tem elementos infantis ali. Isso. Até no Senhor dos Anéis tem também. O Hobbit, ele era um livro, Ribas, que o Tolkien contava pro Christian, né, que é o filho dele. Sim. Ele contava aquela história do Hobbit para o filho dele. E fala isso naquele filme, Tolkien, que é até protagonizado pelo... Nicholas Hoult, pronto, exatamente. Que ele foi pra guerra, né? E aí ele escrevia cartas lá, ele trocava cartas inclusive com o C.S. Lewis, né? E aí ele falava sobre a história e tal, e eles, o editor, os amigos e tal, eles incentivaram-no a escrever aquela história que ele havia criado para contar para o filho dele, pra gente ver como é diferente a noção de histórias que a gente conta pros nossos filhos, né? Na época e hoje. Então, assim, era uma história infantil, na cabeça dele era uma história infantil, e que o editor achou que valeria a pena ser publicada. E aí depois foi que eles disseram, olha, mas a gente quer saber um pouco mais sobre esse tal desse anel aí que o Bilbo encontrou, desse monstro que tá lá embaixo, desse Gollum. E aí foi quando ele decidiu expandir aquele universo e contar a história do Senhor dos Anéis, né? E uma coisa que é mais bizarra ainda, cara, é tu pensar que o Tolkien criou tudo aquilo porque ele queria um universo onde as línguas que ele criou pudessem existir. Porque, na verdade, o Tolkien ele era um linguista, né? Ele era um linguista. Então ele criou as línguas, ele criou o élfico, ele criou as runas, ele criou a língua dos anões, ele criou todas as línguas daqueles povos. E aí, para que aquelas línguas pudessem fazer sentido de existir, deveria haver um mundo onde elas existissem. E olha como é bizarro. Ele começou isso tudo quando ele era criança, que ele via trens passando perto da casa dele com o alfabeto cirílico nas laterais. E aí ele viu aquilo e disse, olha, então existe um alfabeto diferente do meu. Se existe um alfabeto diferente do meu, por que eu não posso criar então um alfabeto e uma língua? Meu Deus, gente. Meu Deus do céu. Enquanto isso a gente comia terra, né, Cristiano, quando a gente era criança. Exatamente. Aí é que você vê que você é um mero mortal, né? Olha a diferença do Você cara. tá maluco, velho.
Eu olharia ele e vai, que um monte de coisa estranha que é aquilo ali. Umas pichação ali. É. Essa questão da Terra-média, né? É até um ponto que eu tava pensando hoje, na hora que eu tava indo pra natação, que é justamente isso. Se você olhar pro Senhor dos Anéis mesmo, né? Tanto pro Senhor dos Anéis quanto pro Hobbit, né? O protagonista não é o Frodo, não é o Bilbo, não é nada, né? É a Terra-média, né? Não é um personagem, né? Mas era isso. Ele dizia, olha, os gregos têm a mitologia dele, os nórdicos têm as mitologias deles, e nós aqui na Grã-Bretanha, né, na ilha, que nós não temos uma mitologia nossa, apesar deles serem derivados dos celtas e tal, mas eles não tinham uma mitologia bem escrita, bem consolidada. E aí a ideia dele era criar uma mitologia pra isso. Inclusive eu já ouvi de pessoas, até aqui no Canadá, que o Tolkien também era racista. Eita ferro. Eu ouvi dizer, aí uma pessoa com quem eu tava conversando sobre o Senhor dos Anéis falou, porque os orcs são negros e tal. E eu até fui pesquisar sobre isso, né? Porque parece que as raças do Senhor dos Anéis são baseadas em etnias. Por exemplo, os hobbits são os espanhóis, os elfos são os franceses, e aí ele pegou características, né? Então, e aí estavam falando que os orcs são os uruk-hais, né? Os orcs são negros, mas na verdade não, na verdade são os japoneses. Caraca, velho. Porque tem a ver com a questão da guerra, que o Tolkien participou e tal. É verdade. O Miyazaki odeia o Tolkien. Ele vive dando declaração aí, odeia Senhor dos Anéis. Muito por conta disso, né? Como eu sou burra, velho. Que isso, Yara? Que isso? Não, eu tô perplexa também, Yara. Calma. Do nada. Estamos aprendendo coisas novas aqui. Fale mais sobre isso, Yara. Não, deixa a terapia pra quinta. É quinta-feira que vem. É que tudo que vocês falaram dessa perspectiva aí, tanto que vocês falaram de Monteiro Lobato até agora, eu falei, nossa, por que eu nunca pensei nisso, velho? Nossa, eu sou muito imbecil. Mas eu só fui pensar nisso depois de velho também, cara, porque pra mim é que eu não cheguei na sua idade ainda, entendi, tá justificado. Não, faltam isso, 15 anos pra sua idade, então por isso. Vamos pensar. Pô, tu é brasileiro e aí de repente tu é mandado pra lutar numa guerra, não sei aonde, nos Cafundó do Judas, e tu tá lutando contra argentino, certo? Certo. E aí tu volta pro Brasil e tu decide escrever uma história e aí tu vai fazer uma metáfora, né? E vai utilizar aqueles dois povos como os elementos que tu vai usar. Por que que tu vai usar o teu inimigo como sendo o herói, pô? Não faz sentido, pô. Eu tô com raiva de ti. Meu amigo, entendeu? Cara, a verdade é que hoje em dia as pessoas são loucas pra dar um crachá de racista pra qualquer um também, né? Tem isso aí. É verdade. Né? Qualquer escorregada que a pessoa der, já ganha um crachazinho de nazista, de racista. A internet é inflamada com isso, né? Não, um dia desse uns imbecis chamando o Churchill de nazista. Puta que pariu, uns. Nossa senhora do céu. O cara que encarou o Hitler lá, ele pode ter 1 milhão de defeitos que ele tivesse. Ele podia ser o cara que ele fosse, mas uma coisa que ele odiava na vida dele era nazista, pô. Mas assim, cara, essa questão das raças do Senhor dos Anéis, eu não sei se é oficial isso, tá? Se tem realmente lá, tem uma guia. Existe a Tolkien Society, né? Que é a galera que toma conta, que cuida da propriedade intelectual, né? Do Senhor dos Anéis, do Tolkien. Eu não vi nada oficial deles falando isso, tá? Eu vi gente que estuda a obra do Tolkien falando dessa questão do japonês, mas no final das contas, cara, é uma obra de fantasia. Você não tem que comparar um orc com um japonês, por exemplo, né? Você não tem que comparar um hobbit com um espanhol, né? Isso não importa, né, cara? Virou uma mania de querer achar coisa errada em tudo que acontece, né? O negócio é lá de 1901, e aí não, porque não sei o que, era outra época, gente. Nossa, nem tudo é pra ser sempre errado, que coisa. Eu fico revoltado com isso, é muito chatice. Aí que tá, porque nem parece, né? Nem parece. Então, não tem nada a ver. Essa era a minha dúvida também quando eu tava pensando a respeito dessa questão da Terra-média, né? Porque você tem, né, autores, por exemplo, o Tolkien, que na minha cabeça, você tem um universo totalmente apartado do teu mundo real. A princípio, né? Agora com essa nova visão, pode ser que não seja. Mas você tem essa situação, né? Esses autores que eles partem do zero, entre aspas, né? Pra criar um mundo à parte. E você tem, por exemplo, autores como, no caso, a J.K., que meio que mescla ali, né? O mundo bruxo, né? O mundo fantástico com o mundo real, né? Você tem meio que essa sobreposição, né? Entre os mundos, né? As raças meio que convivem, né? Por assim dizer. E acho que Nárnia acho que meio que também é um meio termo, né? Porque você tem parte, né, acontecendo no mundo real de fato, mas você tem meio que um portal que te manda pra uma nova terra, né? Você não tem os dois mundos juntos, né? É isso? Exato, eles não convivem. Saquei.
com relação a Harry Potter? Harry Potter. Para eu começar a explicar como eu conheci Harry Potter, eu preciso passar pelo Senhor dos Anéis. Eu conheci Senhor dos Anéis quando surgiu, assim como o Ribas, quando saiu no cinema, né? Quando saiu no cinema o primeiro filme, em 2001, não é isso? Ou é 2000? 2002, eu acho. Não, 2002 não é o primeiro filme, não. Eu te digo por que não é. Porque em 2002 foi o ano que eu passei no vestibular. Eu acho que foi 2001. Eu acho que é 2001, sim. Eu acho que é 2000 o primeiro filme. Por que eu digo isso? Porque é o seguinte, eu não havia passado no vestibular em 2001, e aí eu fui fazer cursinho, e um amigo meu ganhou de presente da mãe dele, a gente foi ao cinema assistir ao filme, né? O primeiro filme, A Sociedade do Anel, e aí ele ganhou de presente O Senhor dos Anéis, a trilogia que era num volume único. E eu disse assim, cara, me empresta. Isso enquanto eu estava estudando para o vestibular de medicina, que era um negócio absurdo, né, de você ter que estudar. E aí ele disse, cara, mas tu vai ler isso daqui agora? Eu disse, vou. Cara, eu acho que, sei lá, em 2 semanas eu li aquele calhamaço e devolvi pra ele. E foi justamente o ano que eu passei no vestibular. Nossa senhora do céu, é aquela versão única? Exatamente isso aí. E aí, cara, eu conto muito isso hoje. Eu tenho muitos pacientes que estão estudando pro vestibular e tal. E às vezes eu pergunto pra eles, eu digo, o que você tá fazendo hoje de lazer? Não, eu não tenho tempo pra fazer lazer, pra ter nada de lazer, eu tô estudando e tal. E eu digo, cara, pois se eu te contar que o ano que eu passei no vestibular foi um dos anos que eu pude me dedicar a muitos lazeres, porque aquilo foi uma forma de eu me desligar um pouquinho do mundo acadêmico, né? Do mundo de estudos ali, do mundo vestibular, e dar uma respirada, né? Então, O Senhor dos Anéis, ele apareceu nesse contexto. Quando eu assisti ao segundo e ao terceiro, eu já havia lido a trilogia. E aí, logo em seguida, começaram a surgir os livros do Harry Potter. E aí eu tive aquele certo preconceito ali, de, vou assistir esse filme de criança, eu sou o time Senhor dos Anéis e tal. E aí o tempo se passou, e em 2009, eu já formado, um belo dia, eu, através de métodos não convencionais, eu adquiri todos os filmes do Harry Potter, estavam no meu HD. Aí, né, do caminhão, né? E aí, cara, um dia eu cheguei no plantão, eu dava plantão de UTI nessa época. E aí eu cheguei ao plantão, quando eu cheguei no plantão não tinha nenhum paciente nesse dia. Nenhum paciente estava na UTI. Aí eu disse, cara, eu vou lá pro repouso, se aparecer algum paciente aí, vocês me avisam. E eu comecei a assistir ao primeiro filme, fiquei alucinado e emendei. E aí eu maratonei todos os filmes do Harry Potter num plantão. Caralho, velho. Meu Deus. E aí, quando as minhas filhas nasceram, né? Minhas filhas nasceram em 2011 e 2012. Sei lá, com 2 anos, 3 anos, eu comecei a mostrar os filmes do Harry Potter pra elas. E aí elas viam, cara, todos os filmes na ordem aleatória, várias vezes por dia. Elas botavam lá, davam o play no DVD, assistiam 1, aí depois elas assistiam ao 4, depois elas assistiam ao 3, depois assistiam o 7.2, depois assistiam o 3 de novo. E aí, eu lembro que eu tinha comprado um box que eram todos os livros. E a minha filha, às vezes, ficava me perguntando alguma coisa dos filmes e eu não lembrava mais, né? Eu já tinha assistido fazia alguns anos. Aí ela disse, quer saber? Eu vou ler os livros. E aí foi a mesma coisa. Eu comecei a ler o livro e eu li toda a saga do Harry Potter em um mês, cara. É bem parecido com um pouco a minha história, nesse aspecto. A minha história com o Harry Potter, cara, ela cruza com a história da Camila nesse aspecto, porque, cara, eu também fui conhecer Harry Potter mais velho, né? Então, mais velho entre aspas, né? Na adolescência ali. Mas eu lembro muito forte, cara, quando eu comecei a namorar com a Tati, né? Eu lembro que eu frequentava a casa da Camila também, né? E eu lembro que, acho que foi em 2004 ou 2005, quando lançou o Cálice de Fogo. Foi 2005 que lançou. E eu lembro que a Tati, eu acho, foi com você, Camila, né? No cinema de Cambuí pra assistir. E ela me convidou. E eu lembro claramente de ter falado exatamente o que o Santiago pensou. Eu falei, pô, eu não vou assistir esse filme de criança, velho. E eu não sei por que cargas d'água que depois eu peguei emprestado o DVD, os DVDs da Camila, acho que do primeiro até o Prisioneiros de Azkaban, pra assistir. E, cara, eu fiquei fissurado naquele negócio, velho. Não consegui parar de assistir depois. E eu lembro que daí depois eu comecei a acompanhar os filmes, tudo. Não peguei os livros na época pra ler, mas eu lembro que depois, aí eu já tava fazendo faculdade, quando saiu o Príncipe, Enigma do Príncipe. Enigma do Príncipe, né? Eu tava com o Half-Blood Prince na cabeça. Mas eu lembro que assim que terminou o filme, que acaba com a morte do Dumbledore, eu lembro que terminou, cara, o filme, eu falei, e agora? Eu vou ter que esperar mais de um ano pra saber o que aconteceu? Aí foi onde eu entrei no ciclo dos livros. E aí, cara, foi nessa pegada do Santiago também, 1 mês e meio, 2 meses pra ler a saga inteira, assim, também. E foi a época da faculdade que minhas notas foram ladeira abaixo, assim. Que daí eu fiquei focado só nisso, cara. Mas é um barato, bicho. A Camila foi quem me iniciou nesse mundo. De nada, tá? É engraçado, sempre que eu leio alguma coisa externa, eu consigo estudar melhor, sabia, cara? Aí eu não conseguia, porque daí eu largava um monte de tudo. Quando eu tô disperso de tudo. Se eu focar numa leitura,
eu melhoro meu engajamento com as outras coisas também. Esquisito. O episódio vai ser só eu soltando frases assim, no meio, assim, tipo, sou burra, esquisito, porque eu tenho 2 boxes do Game of Thrones, né? Um que é pequenininho, que tem todos os livros, eles são bem pequenininhos. Aquele pocketzinho, né? É, o pocketzinho, só que assim, ele é condensado, né? Só que as folhas são tão fininhas, eu comecei a ler, mesmo com cuidado, parece folha de papel manteiga. Aquela folha de Bíblia antiga. É folha de Bíblia, né? Muito fininha. Aquela folha que o pessoal usa pra... Pra... Boa referência. Ô, louco. Aí eu comecei a ler, mesmo com todo cuidado, porque eu viciei. Eu vi que ele começou a inchar. Eu fiquei com dó. Aí eu falei assim, eu vou estragar tudo. Aí não li. Tô com dó, vou fumar esse negócio. Não, eu nunca fumei, não tem perigo. Pior que isso eu nunca fiz. Beber absinto, sim. Às vezes dá uma desacelerada, Yara. Não sei. Nossa, Miau. Puxa vida, velho. Vou começar a vender folha. Nunca pensei nisso, né? Podia tentar, né? Vou mudar o conceito de osmose. É fusmose, vai dar mais certo. Fumose. Vou fumar pra ver se eu leio. Aí tem outro box, e o pior é que eu ganhei os 2. Só que aí não são todos, são uns 4 livros só grandões, e eu também não consigo. Mas quando saiu a série, eu assisti num dia. Eu nunca assisti. Silêncio, né? É hoje que a Yara vai ficar falando série que a gente não assistiu. Ah, você não assistiu Game of Thrones também, Camila? Não, eu assisti Game of Thrones. Eu não assisti Once Upon a Time. Eu acho que eu tô no episódio errado mesmo, viu? Essa imitação barata aí de Senhor dos Anéis. Ô, louco, velho. Ah, não, velho. Ó, entre Senhor dos Anéis e Game of Thrones, eu sou mais Senhor dos Anéis. Não consigo comparar. São coisas, ó, são diferentes. Ah, não, mas se fosse pra escolher um, eu ia no Senhor dos Anéis. Santiago, você não tem propriedade pra falar porque você não viu. Você só tem propriedade pra falar de um assunto, foi você que disse no começo, é quando você vai lá e domina ele. Então, assiste a série, leia os livros, depois a gente conversa. São coisas diferentes. Antes da gente entrar nisso daí, de escolher um pra levar pra vida inteira, Camila, conta a tua história com o Harry Potter, daí o Ribas conta dele e a gente vai pensar. Eu comecei a assistir Harry Potter de uma forma muito aleatória, porque na casa do meu pai, a casa é dividida em 2, e aí tem uma parte embaixo, que é uma casa menor, e a casa do meu pai, que era em cima. E aí teve uma época que morou uma menina nessa casa de baixo, que tinha mais ou menos a minha idade. E a mãe dela tinha vários DVDs, na época ela já era DVD. E aí ela falou, vamos assistir um filme? E ela colocou Harry Potter. Só que daí ela colocou Harry Potter e o Cálice de Fogo, e ela não tinha a Câmara Secreta. E aí ela colocou depois Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. E eu fiquei fissurada. Eu falei, mãe, a gente precisa comprar um DVD. Mãe, a gente precisa comprar Harry Potter. E aí, pra mim, era assim a ordem. Harry Potter e o Cálice de Fogo, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Pra mim, a Câmara Secreta era o terceiro, porque eu assisti depois, entendeu? Então, pra mim, era o terceiro filme. E aí, foi muito isso que o Miau falou. Eu era fissurada. A minha mãe comprou o DVD. Eu assistia o filme umas 3, 4 vezes no dia. Tinha quantos anos? Olha, 2005 eu assisti o Cálice de Fogo no cinema, foi o que eu consegui pegar no cinema. E deve ter sido ali entre 2003 e 2004. Tinha 7, 8, 9 anos por aí. É a idade que as minhas filhas fissuraram também. Foi. Elas eram um pouquinho mais novas, mas era dessa vibe aí, assistir 3 vezes no dia. É, eu assistia o tempo inteiro. Caraca, agora eu tive uma realização aqui na cabeça que eu tô ficando velho mesmo, cara. Eu conheci a Camila com a idade que a Helena tem hoje, né? Aham, sim, exatamente, foi. Nossa senhora, meu Deus. E você me mostrou Simpsons naquela época, tá? Só pra te lembrar. Ai, que beleza. Tu tinha quantos anos, Camila? 8. E ele mostrou o South Park, né? Não, ele mostrou Simpsons, ele mostrou Simpsons. Mas então, aí foi isso. Depois foi um atrás do outro no cinema, mas os livros eu fui ler mais tarde, porque assim, eu não tinha esse hábito de leitura tão novinha. Eu lia gibis nessa época, e era o máximo que eu fazia. Os hábitos de leitura eu fui ter com 11, 12 anos, que aí veio Diários do Vampiro. E aí depois que eu fui ler Harry Potter. Caramba, velho. E Ribas, como que foi pra você? Cara, quando saiu Harry Potter, eu não conheci os livros, eu só fiquei sabendo por conta dos filmes, né? Que veio logo depois do Senhor dos Anéis, né? Foi. Acho que os dois meio que lançaram juntos, não foi? Porque o primeiro do Senhor dos Anéis é acho que foi no 2001 mesmo ano, também. né? É, 2001. É, sim. Mas eu já era um velho amargo nessa época aí, então...
É o Marco. Eu confesso que na época eu tomei um pouco de ranço, porque minha prima era chata do Harry Potter, sacou? Ela era fanática num nível, assim, que dava nojo. E aí eu tomei um pouco de ranço. Então eu custei a ver Harry Potter. Eu não li os livros, mas eu custei a ver os filmes. E uma coisa que eu acho legal na obra como um todo, né? Eu não vou saber comparar a literatura com o universo cinematográfico, com a adaptação, né? Mas o que eu noto que é um elemento muito legal é que é uma obra tão longa que os fãs crescem junto com ela, né? Isso. Então você pega o primeiro filme, ele é bem infantilzinho mesmo, né? E o negócio vai escalando. O último filme é bem dark, assim. É bem mais sombrio, assim, né? Lida com outras questões mais adultas, né? Tipo relacionamento, morte. Sim. E isso eu acho legal. Eu acho bem legal, assim. A minha esposa mesmo comenta isso, que ela assistiu o Harry Potter no primeiro, ela tinha 11 anos como Harry Potter, e ela foi meio que crescendo junto com os filmes mesmo, né? Então, caramba, que legal. Sim, mas eu acho uma obra riquíssima, assim, tem muita coisa ali. Brinca com esse lúdico, né? Da criança ir pra outro universo, né? Onde ela tem poderes mágicos e tudo. Eu acho isso muito legal. Tem um jogo mais ou menos recente aí que eu queria ter jogado, não joguei ainda. O Hogwarts Legacy? Dizem que é bem legal também. É, o Legacy. É bom. É fantástico o Hogwarts Legacy. É muito bom. Vale muito a pena. Eu também tô doido pra jogar ainda. Vale muito a pena. Mas eu confesso que eu não sou super fã de Harry Potter, não. Eu acho legal, assim. Eu venci o meu ranço ao longo do tempo. Minha filha curte. Minha filha tem 10 anos. Ela curte. Ela tá vendo os filmes agora. Tô revendo com ela, assim. Mas não sou super fã, mas eu gosto da obra. Eu acho muito rica, muito interessante, assim. Back to the shadow. You shall not pass! Por que vocês acham que, por exemplo, O Senhor dos Anéis é bem antigo, meio que perpassou o tempo e, cara, é famoso até hoje, até com essas novas séries agora que estão vindo, né? Harry Potter é um pouco mais novo, mas também tem um boom gigantesco. Por que vocês acham que tem essa característica de pegar tão firme algumas obras e outras não, né? Porque, por exemplo, você pega o Percy Jackson mesmo, né? Que eu comentei até no começo. Cara, é legal, mas, cara, não tem o mesmo hype, né? Não... Eu acho que tem a ver com a originalidade, né? Eu acho que tem a ver com isso, e eu acho também que vai muito da demanda e da quantidade de conteúdo que você tem disponível. Porque se você parar pra pensar, na época que tava saindo O Senhor dos Anéis, que tava saindo Harry Potter, não tinha muita coisa nesse quesito de fantasia, que não era só um filme, que era uma série, que tinha uma sequência. Hoje em dia, você vê muita coisa, sabe? Do mesmo universo. Por exemplo, quando começou a fazer sucesso, que eu falei, né, do Diário do Vampiro. Quando começou a fazer sucesso Vampiro, saiu trilhões de coisas de vampiro. Tudo era sobre vampiro. Aí depois vem outra coisa. Agora tem essa escritora que eu comentei, a Sarah J. Maas. Ela bebe da fonte do Tolkien, sabe? Eu tenho certeza, porque o universo dela tem coisas que lembram. E aí ela tem os féricos, que são elfos. E aí já começou a vir vários escritores bebendo dessa fonte de novo. Então eu acredito que vá nisso, ao meu ver, né, no caso. Faz sentido. Eu acho também que o que acontece é que quando você, por exemplo, Harry Potter, né? Você tem os dois mundos ali claramente separados, né? Tem o mundo real ali, onde ele vive, morava com os tios e o primo, e aí tem esse mundo pra onde ele vai, né? Que você pode até interpretar como uma fuga psicológica dele também. É isso que eu ia perguntar pra você, meu. Que é uma forma de escapismo, né? De certa forma, né? Exato. O que também tem o seguinte, eu acho que esses filmes que você tem a separação clara dos dois mundos, eles correm, não vou dizer nem filme, mas a obra como um todo, né? Ela corre o risco de ficar datada, porque ela tem referências mais reais ali. O Senhor dos Anéis já não tem isso, porque é um mundo fantástico por si só. É um outro universo, né? Outra coisa. Então eu acho que as obras que são dessa forma, elas sobrevivem mais ao tempo, eu acho. Por isso que o Senhor dos Anéis tá aí até hoje, né? É verdade. Eu tenho a impressão também que o Harry Potter, ele consegue, junto com a obra, desenvolver um produto palpável de fãs diferente. Ó, os quadros, roupas, o próprio cachecol do Harry que tá lá no quadrinho do Miau, a varinha. Então, talvez, principalmente, claro, pro universo infantil, isso dá gosto, né? Pra querer consumir mais a obra em si, né? O do Senhor dos Anéis é mais difícil, né? A gente sair com as orelhas de elfo aí pra rua, vestido de ouro, não vai dar muito certo, né? Então, talvez não seja tão... Não que eu fosse achar ruim, né? Se eu fosse uma elfa, porque eles são todos lindos, né? Mas eu acho que o Harry Potter, ele vende pra criança, ele vende pra adulto, e a obra por si e os filmes, exemplo disso que vocês falaram, a minha mãe
A minha mãe, que tem hoje 65 anos. Eu acho que eu assisti Harry Potter de tanto ela falar, porque ela leu todos os livros. Ela nunca viu um filme. Sério? Caraca, Ela sério? nunca assistiu um filme. Eu acho que assim, sabe como ela era professora e ela levava as crianças no cinema, talvez ela tenha levado a criançada pra ver algum, não tenho certeza. Mas a minha mãe, ela assim, é uma virginiana muito detalhista e ela fica super incomodada que o filme não consegue entregar metade do que o livro traz, né? Então ela devorou os livros, assim. A minha mãe, ela lê muito, mas acho que foi dos primeiros momentos que eu vi uma pessoa a consumir tanto. Aí eu acho que ela... eu não vou ver o filme, não. O filme é uma bosta. Não tem nada do que o livro. É diferente, sabe? Umas coisas. Minha mãe meio desse jeito. Mas eu acho que de tanto ela falar... Aí quando eu assisti o filme... Porque eu assisti o primeiro filme e depois eu fui ler o primeiro livro. Que eu só li o primeiro. De tanto ela falar na minha cabeça... Mas você tem que ler o livro. Porque o filme não é. Não tenho certeza que não é. E aí... Eu acabei lendo. Realmente é um livro gostoso. Mas não me pegou. Mas olha pra você ver. Era pra ter pego a mim e não a minha mãe. E pegou ela. Não consigo entender. É inexplicável. E a criançada gosta, É né? porque ela tem a mente mais aberta. É, pode ser. Ai, isso dói. Quando lançou, eu assisti todos, sim, de fato. Lá em casa tinha todos os de Origens Duvidosas, tinha todos os DVDs, apesar dela não gostar. Mas Não pegou. Como é o nome da tua mãe, Yara? Ambrosina. Nome de doce, né? É? É, Ambrósia. Mas ela chama de Fiinha, normalmente. Aí, Yara, a próxima vez tu convida a Dona Brosina no lugar da Yara. Poderia, né? Eu falei pra ela, sabia? Eu falei pra ela se ela não queria participar. Porque eu sabia que ela ia ter muito pra falar. Mas a minha mãe é muito vergonhosa. É capaz que ela vai topar. Ela fala assim, manda eles virem aqui em casa que eu faço um bolo de fubá, eu faço um cafezinho e a gente A conversa. gente leva o microfone, Mel. Eu vou também. É vocês todos mesmo que ela falou. Eu lembro certinho quando assistiu 2 no cinema, que foi no cinema. O primeiro a gente assistiu lá em casa, né? Na fita, né? Na fita. Entregou a idade bonita aí, hein? É, então, a fita. Tinha 2, né? A gente alugou e tinha 2, né? Porque era muito grande, né? Não dava pra assistir num só. Eu assisti em 3 partes, cara, esse filme. Eu dormi em 3 pedaços diferentes. Caiu meio a dormir. Mas o segundo eu vi no cinema. E as minhas pernas já não, tipo assim, né? Eu sou pouco inquieta, né? Aí eu já tava até sem posição. Mas o que eu queria assistir, se eu pudesse, se eu tivesse oportunidade, era ver com a orquestra. Ah, é verdade. Vai ser maneiro. Deve ser a coisa mais maravilhosa, porque a trilha sonora do Senhor dos Anéis É lindíssimo. é sensacional também, né, gente? Tudo do Senhor dos Anéis, do universo cinematográfico, é incrível, né? A gente também tinha, de origem duvidosa, as trilhas sonoras. Ficava lá, né, na roça, limpando casa, escutando os violinos. Eu, por um bom tempo, cara, acho que na época dos toques polifônicos, né, daquele que era do comecinho, né, dos anos 2000 ali, eu lembro, cara, que não sei se era a Oi, alguma coisa assim, que tinha a possibilidade de você comprar algumas músicas, né? Oi. E eu Sim. lembro de ter ficado com o toque do Bride of Khazad-dûm por um bom tempo no celular, cara. E aí, assim, se fosse pra assistir agora, eu tenho um sonho ridículo de fazer, que é assistir tudo. Hobbit, sequência, nem que morra, assim, pegar um feriado, assistir tudo na sequência. Versão estendida, né? Pô, não, na versão É, eu queria estendida não dá, assistir não, tudo, velho. Pegar tudo de uma cara. vez assim não dá, não, Mas eu velho. vou te falar, a versão estendida do Senhor dos Anéis vale a pena ver. Pra quem é fã, né? É bom demais. Eu reassisti recentemente na versão estendida. Muito bom. E eu vi no cinema recentemente, Camila. Ai, Porque lançaram em 2023, Legal. por conta dos 20 anos, eles lançaram uma sessão especial, né, de Senhor dos Anéis versão estendida. Eu tinha comprado pra mim, pra Hilda, né, pra minha esposa. E aí no dia ela não... Eu não lembro, ela tinha uma reunião lá no trabalho dela, lá no colégio. E ela não ia poder ir, né, porque ela tinha que participar da reunião, que ela é diretora. E aí eu chamei meu irmão e a gente foi, eu disse, cara, vamos lá, vai ser tranquilo e tal, vamos assistir. Cara, tava lotado, não tinha nenhuma cadeira vazia. E era a versão estendida. Cara, mas como é que faz, cara? 4 horas de filme, né? 4 horas e pouco, não é? É. Nossa senhora, velho. Chegando no final, você tá mais cansado que o Frodo. É, mano. Bota a fralda, filho. Pô, tá Bota uma fralda. Tem uma cena no Retorno do Rei, que eles estão na frente dos portões de Mordor, né? E aí, no corte que foi pro cinema, na primeira vez, aparece o Aragorn virando pra trás e falando com quem tá atrás dele, falando assim, pelo Frodo, só que ele tá chorando nessa parte.
E aí depois eles começam a atacar os orcs ali e tal. Na versão estendida, você entende por que ele tá chorando. Porque aparece o Boca de Sauron, porque o Sauron tem vários generais, né? Tem a mão de Sauron, tem a boca de Sauron, porque ele não tem um corpo, então ele usa essas entidades ali pra falar por ele e agir por ele. Então tem uma estrutura militar ali embaixo. Isso não mostra no filme, né? E aí, na versão estendida, você vê esse cara mostrando pra ele aquele... É Mithril? Aquele colete que o Gimli deu pra ele, dizendo que o Frodo já tinha morrido, que acabou, não tinha mais o que fazer. E aí, depois aparece o Aragorn chorando e atacando, porque naquele momento ali, ele achava que o Frodo já tinha morrido. Na versão original que foi pro cinema, não tem isso, então fica meio sem pé na cabeça. Assim, pra quem é fã e tem paciência, vale a pena, recomendo ver a versão estendida, porque tem muito disso aí. Uma cena, assim, desse... que eu lembro bastante de ter assistido no cinema, e sempre... vez ou outra eu pego essa cena isolada pra assistir, que é a... Putz, como é que é aquela batalha final? Não sei se é bem a batalha final, mas é aquela que o... Como é que é o nome daquele rei lá, cara? Que ele era bem velhinho e depois ele meio que rejuvenesceu ali. É o rei de Rohan. Isso, que ele faz aquele puta discurso e eles começam lá a gritar morte, sabe? O Gandalf exorcizou ele, né, cara? É, exatamente. E, cara, aquela cena daquela descida deles ali indo... É muito foda, cara. Nossa senhora, eu lembro disso no cinema, velho. Arise! Arise, riders of Theoden! Spears shall be shaken! Shields shall be splintered! A sword day! A red day! And the sun rises! Ride now! Ride! Ride to ruin and the world's ending! Death! Death! All hailing Earth! É muito bom, velho. Vez por outra eu pego pra assistir no YouTube, alguma coisa assim, cara, porque é muito bom, cara. Nossa, é demais, velho. Agora, uma coisa que os filmes trazem, no caso do Senhor dos Anéis, e que não tem no livro, tem em alguns momentos, e aí trazendo o que a Yara falou, né, da comparação do livro do Harry Potter com os filmes, que a mãe dela reclamou. Nos livros do Senhor dos Anéis, não tem esse senso de urgência toda que tem no filme. É verdade. Nos filmes, você tem essa urgência de ter que destruir o anel, e tem gente o tempo todo querendo matar o Frodo e tomar o anel dele. No livro, não tem isso, cara. Não tem. Tem alguns momentos específicos, mas pra você ter noção, no primeiro livro, o Frodo leva meses pra sair do condado com o anel. Ele não tem essa urgência, essa pressa toda, entendeu? Back to the shadow! You shall not pass! Falando da minha mãe, falando da geração da Camila, falando da minha. A gente falou sobre a questão de problematizar, né? Querer achar um problema em tudo. Mas vocês acham que essa geração agora, né? Vou falar geração TikTok. Bebê Reborn, geração Bebê Então, Reborn. você acha... Então, eu não ia falar, mas já que você disse. Vocês acham que eles conseguem, que eles se conectam? Não tô falando das crianças, tá, gente? Porque eles ainda não sabem. Você acha que eles conseguem se conectar? Eles se conectam com esse universo mágico da mesma forma, com o mesmo carinho que a gente, assim? Igual a Camila falou, a gente não tinha muita coisa, assim, pra ver, né? Então a gente ficou encantado. Nossa, a fotografia do Senhor dos Anéis e do Harry Potter também, e também do Crônicas de Nárnia, que também é muito bonito de assistir esse universo fantástico, com a qualidade do cinema, porque também foi uma coisa que foi um boom. Hoje em dia já tá desenvolvido. A gente saiu de uns filmes, de umas qualidades de design de filme muito bosta. Então a gente, quando viu isso, a gente ficou fantasiado. Só que essa geração, eu não sei, será que eles conseguem absorver esse universo fantástico da mesma forma que a gente? Porque, assim, eles são inebriados com o universo Marvel, né? Que é uma fantasia completamente diferente do que a gente tá falando aqui. Vocês acham que eles se conectam dessa forma como a gente? Será que eles conseguem? Eu acho que, assim, que é difícil generalizar. Eu convivo com muito adolescente, né? Então eu acho que é difícil generalizar. Pois é. Não, mas eu gosto, tá? Eu gosto. Meus aluninhos que me ouvem, eu amo vocês.
mas eles têm uma necessidade de um imediatismo terrível. Então, é difícil prender eles com conteúdo, com filme. Não são todos, tenho alunos, assim, e conheço pessoas, adolescentes e tudo, que amam ler, que amam esses universos mágicos, mas a maioria não. A maioria quer ver o que o youtuber fulano X faz no dia a dia dele. E é isso. E é o que eles assistem. E aí é TikTok, tipo, um atrás do outro, assim, e é aquele conteúdo raso, sabe? Que nunca vai se aprofundar. Então é complicado. Eu acho que não. Até porque a gente não tinha tanto conteúdo, né? Pelo menos, assim, eu sou a mais nova, eu não tinha esse tanto de conteúdo que existe hoje, que nem uma Netflix da vida. Pra você assistir um filme novo, você tinha que ir na locadora, você tinha que comprar na lojinha, e você tinha que ir em algum lugar pra você conseguir adquirir. Pra você comprar um livro novo, você tinha que ir na livraria, você tinha que encomendar o livro na livraria e ia chegar daqui um mês, sabe? Então, é complicado comparar, porque é uma geração completamente diferente. Eles nasceram na era tecnológica e com essa coisa, com essa facilidade de absorver 1000 conteúdos ao mesmo tempo. Parece que tá rolando um estudo agora sobre produção de conteúdo, né? Filme, série, justamente pra essa geração que tem zero comprometimento ali com a coisa, né? E aí pode ser que venham algumas mudanças aí nesse tipo de mídia, né? Filme e tudo. É muito doido isso. Então, é justamente isso. É difícil hoje em dia você ver uma pessoa que vai ter um adolescente, alguma coisa assim, que vai ter paciência de pegar, por exemplo, uma versão estendida, como a gente tá falando aqui, de 4 horas e consumir ela ali numa pancada só, entendeu? Pra gente, às vezes, é até difícil, né? Eu vejo por mim, às vezes, mas aí é mais questão de idade, de não conseguir assistir mais, né? Eu também. A gente vai ficando velho, começa a ir no banheiro muitas vezes, né? Não, A próstata vai crescendo. O meu problema é manter acordado. Pra filmes assim, mais longos, né? É isso que eu ia falar. Pra você querer mais daquilo ali, você tem que ser muito fã também, né? Sim. Eu conheço gente que odeia Senhor dos Anéis, que acha chato. Caraca, velho. Né? Acha arrastado. E realmente é arrastado, né? Mas você tem que apreciar aquele mundo ali pra você conseguir gostar, senão... Sim. Mas Sim. aí é que tá. Porque eu não sei se vocês pensam assim, só que quando eu assisti o primeiro Harry Potter, e aí passava no SBT a versão estendida, e eu ficava desacreditada que eu não tinha aqueles pedacinhos, aqueles trechinhos, e eram minutos de diferença, acho que é coisa de 9 minutos. Então, quando eu vi Senhor dos Anéis, eu descobri a versão estendida, e eu descobri muito depois. Falei, gente, não acredito, tô passada aqui, tem mais coisa pra eu ver. Pode ser a maior encheção de linguiça do mundo, mas se você gosta, se você é fã, você vai apreciar, sabe? É verdade. Você vai amar aquele momento. O Hobbit eles fizeram completamente o contrário, né? Sim, nossa, eles conseguiram assim. Um livrinho que 5 cagadas tu lê, o Hobbit. Exatamente. Mas eu amei os 3 filmes, viu? Fui no cinema em todos. 5 vezes indo no banheiro dar uma barrigada, tu termina o Hobbit. Os caras defecaram 3 filmes de 3 horas. Como que eles fizeram isso? Caro, né? Cara. Nem se fosse um audiobook não demorava tanto tempo, né? Mas eu gosto do Hobbit também, mesmo. Também gosto do filme, né? Não li. Nossa, eu gosto muito também. Uma pergunta, vocês gostam da Criança Amaldiçoada? Cara, eu não peguei pra ler, cara. Eu li. Da peça, né? A peça. Eu não li. Não conheço. É, só eu que li? Não li e não tenho vontade também, sabe? Cara, eu não sei nem do que você tá falando. Ai, obrigado, Ripas. Cara, pra gente que gosta de Harry Potter, eu li em sequência. Quando eu terminei de ler todos os livros, eu li A Criança Amaldiçoada. E, cara, é legal você saber que alguém tentou expandir aquele universo, que teve uma aprovação da J.K. Rowling, mas quando você termina de ler e você vai ler A Criança Amaldiçoada, ele não faz sentido, cara, porque ele destrói muita coisa que foi concebida como canônico, ele desfaz, entende? Pra poder existir, algumas coisas que foram estabelecidas não podem ser do jeito que foram estabelecidas, tipo a questão do vira-tempo, o segredo lá que eu esqueci o nome da magia, que o Pedro Pettigrew era o único que era capaz, o fiel, né? O segredo do fiel, que ele era o único capaz de saber, de ver a casa do Harry Potter, da Lilian e do Tiago, e aí só poderiam ver se ele dissesse, e aí ele acabou falando pro Valdemar, né? Ó, spoiler aí. Então assim, na Criança Amaldiçoada, por exemplo, isso aí eles cagam pra magia do segredo do fiel. E aí, cara, você fica assim, caramba, como é que isso daqui foi aprovado desse jeito? Mas na época eu tava tão fissurado que eu li devorando também. Eu nunca li. Eu não tenho vontade de ler. Mas eu já li alguns contos que a própria J.K. postava no Pottermore. E aí esses eu gostava, porque daí ela trazia informações novas, assim, sobre famílias de alguns personagens e coisas do tipo.
Aí é bem legal. Tem um que ela fala da escola que é no Brasil, né? Sim, Castelo Bruxo. É, Castelo Bruxo, que é uma escola. Sabia, Cristiano, que tem uma escola no Brasil? Fica lá na Amazônia. Sim, cara, e eu fiquei decepcionado com a participação daquela atriz brasileira no... Maria Fernanda Cândido. É, cara... Você não curtiu? Mas que foi muito pouco. Rápido. Eu pensei que iam dar muito mais ênfase, tá ligado? Pela propaganda que eles estavam fazendo aqui no Brasil. Ai, mas eu fiquei muito feliz só de ver ela lá, no Animais Fantásticos. Que também é uma trilogia aí, né? É a trilogia mesmo, né? É uma bela esticada também, né? Nossa. Então, só que é muito bom também, sabe? Eu não assisti a trilogia dos animais. Até comecei ontem, mas aí eu tive que trabalhar e desisti. Olha, vale a pena. Eu acho que peca muito na parte de que, assim, não tem muito tempo entre Animais Fantásticos, entre quando se passa Animais Fantásticos. Pra Harry Potter e o Dumbledore, assim, envelheceu bem mal, né? De um pro outro. É. Envelheceu malzão. É ele, então? Eu não, pode me dar spoiler, você É, sabe o Jude que Law é ele, então? O Jude Law é ele. Aham, o Jude Law é ele. É. E aí envelheceu bem mal, né? Vamos falar aí. É. Estresse, né, cara? É que nem o Papa, velho. O Papa eleito ali passa 2 anos e envelhece 50. Eu É. acho que... Você é um cara estressado, né, meu? Ah. Filha da puta. Com respeito à sua mãe. Mas é muito legal, porque assim, você vai ver o Newt Scamander, e nos livros do Harry Potter, né, e no filme também, eles estudam o livro que o Newt escreveu sobre os Animais Fantásticos. Legal. É muito fofo. Eu tenho aquele boxzinho que são os 3 livros. O Biddlebardo, né, É, o Beetlebardo Animais Fantásticos. e as regras do quadribol. Aham, sim, é muito fofinho aquele livro. Eu li também. Nossa, como é que vocês arrumam tempo pra ler tanta coisa? Cara, esse quadribol é uma puta falta de responsabilidade, né? Botar as crianças pra... É, não tem como você pensar Porra, em deixar mano. criança jogando isso, velho. Nem tem cinto de segurança, que absurdo. Porra, teu filho tá indo pra Hogwarts, tu vê ele jogando aquilo lá, tu vai deixar? Não, né? É, realmente. É melhor deixar ele pro pega de carro, né? Exatamente. Pelo menos tem cinto de segurança, tem airbag. É mais seguro do que quadribol. Exatamente, cara. É totalmente irresponsável isso aí, velho. Você é louco, velho. Back to the shadow. You shall not pass! Cara, nessa época que eu comecei a ler... Não, acho que foi antes de ler o Harry Potter. Teve uma época que eu li essas literaturas infanto-juvenis, assim, de monte. Por exemplo, eu li o Percy Jackson muito antes dele vir a se tornar cinematográfico. Pra ter ideia, eu li o Percy Jackson antes deles lançarem o 3º livro, eu comecei a ler. Então, eu fiquei na expectativa pelo lançamento. Eu li, por exemplo, Eu Sou o Número 4, foi outro que eu li também. À medida que os livros iam sendo lançados, eu ia comprando os livros e ia lendo. Tinha outro que eu adoro, cara, que é O Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Ah, isso aí só vi a série, acho, né? São 2 trilogias, no caso, né? Tem uma trilogia, depois eles fizeram outra. Cara, e aí fizeram um filme, que é O Lar da Senhorita Peregrine, que é dirigido pelo Tim Burton. Tim Burton. Cara, a partir daquele filme, eu odiei o Tim Burton, cara. Caraca, o ranço, né, que vai pegando, né? Eu assisti 10 minutos do filme. Quando eu vi 10 minutos do filme, que eu vi as coisas que ele tinha mudado, eu disse, cara, isso aqui não vai dar certo. Tanto não deu certo que eles não lançaram o 2º filme, né? Então, assim, são obras sensacionais que muitas vezes a galera nem conhece e que tem histórias, pra tu ter ideia, assim, o que acabou ficando mais famoso, que é o Percy Jackson, desses é o que eu menos gosto, porque eu acho o mais chupinhado do Harry Potter, sabe? Ah, não, é total. É muito Total, Ctrl-C, cara. Ctrl-V. Só que os outros 2 que eu citei, Eu Sou o Número 4 e O Lar da Senhorita Peregrine, são histórias completamente diferentes. Inclusive, o Lar da Senhorita Peregrine, ele tem essa mesma coisa que a gente falou agora há pouco em relação ao Harry Potter, que é de você estar no nosso mundo real e dentro do nosso mundo real haver coisas que são do mundo paralelo, né? O Eu Sou o Número 4 também, mas o Eu Sou o Número 4, ele envolve mais coisas de alienígenas, sabe? Entendi. Esse eu vou até anotar aqui, porque eu não ouvi falar mesmo. Esse é o Som Número 4. Cara, muito bom. Acho que são 6 ou 7 livros. Porque Percy Jackson eu peguei também. Eu lembro que eu peguei pra ler depois que eu terminei de ler todos do Harry Potter, né? Aí eu tava buscando, né, alguns livros nessa temática também. E acho que pelo fato também de gostar um pouco de mitologia grega, essas paradas, eu achei interessante. Fui lendo, né? Só que o filme, quando lançou, eu detestei. Foi horrível. A propósito, não assista o filme também, tá? Eu Sou o Número 4. Ele é um nota 5, assim. Nota 5 de 10, mas os livros são muito bons. Ah, é porque é muito difícil você ler o livro e depois você assistir o filme. É sempre uma experiência complicada. É frustrante. Aham.
porque você espera ver algumas coisas que, assim, não sei o que acontece quando eles vão fazer as adaptações de livros pra filmes, que eles acham que tem coisas, assim, que vai fazer a maior diferença. Eles, não vamos colocar, não tem sentido, não tem contexto. E aí a história fica super rasa. Isso é revoltante também, sabia? Tem uma trilogia que tava nessa época aí do Eu Sou o Número 4. Eu devorei os 3 livros, assim, eu era adolescente ainda na época e na época eu gostei muito, que é o Divergente. Não sei se já ouviram falar. Eu li também. Sim. Eu li. Sim. Nossa, o filme é uma bosta sem tamanho. O filme é horrível. Eu assisti o primeiro filme e eu falei assim, meu Deus do céu, que horror. É muito ruim, né? Não assisti mais nenhum. Eu só assisti os filmes, assim. Os livros são bons. Os livros são bons. Porra, cara. Mundo pós-apocalíptico, galera correndo risco de vida e tem aquele grupinho lá pra proteger o local. Os caras parecem um modelo da Tommy Hilfiger, cara. Todo mundo com cabelo na régua. Porra, que coisa ridícula, cara. Outras 2 trilogias que eu gostei bastante também, que é Maze Runner, que é bem legal. também. Maze Runner é Muito bem massa. legal. O filme é legalzinho, você assistiu? O filme é bom. Eu assisti com a minha filha, ela gostou bastante. E essa série que tá... Acho que eles fizeram um filme na Netflix agora. Eu não assisti o filme, que eu me recuso. Que é uma série de livros do Scott Westerfeld, que chama Feios. Eu assisti. Aí é Feios, Perfeitos. Os livros são bons. É legal a história que mostra, tipo... Enfim, um futuro distópico. Mas o filme eu nem me atrevi. E aquele da... Ai, como é que chama, gente? O Jogos Vorazes. Jogos Vorazes também é bom, viu? Eu só assisti os filmes também, mas não li os livros. Também só vi os filmes. Olha, os livros são muito bons. E é aquilo, o filme não é uma adaptação ruim, não, sabe? Comparado a outras adaptações, não é ruim, não. Esse último que saiu é tão ruizinho. De qual, Miau? Dos Jogos Vorazes. Ah, sim. Não, da cantiga dos pássaros lá? É, o último agora. É ruim. Eu gostei da primeira... Da trilogia eu achei bem massa. Eu achei bem... Não, a trilogia. Eu estou defendendo a trilogia. É uma trilogia ou é uma tetralogia? É tetra. É tetra? É tetra. Não, é que tem um que lançou não faz muito tempo. Não, eu digo só da Katniss. Assim, daí é trilogia. Então, eu estou falando só dos da Katniss, mas esses últimos... Mas estão falando muito bem do Amanhecer na Colheita, que é o novo livro aí que lançou. Ô Camila, você falou uma coisa sobre por que eles fazem as coisas dos livros, dos filmes, eu não consigo entender. E tem coisas que eu não sei por que as pessoas fazem isso. Falando sobre Game of Thrones, o primeiro livro eu fui bem à frente dele. E tem uma cena, o Santiago não sabe, né? Porque não leu, né? Tem que excluir ele do grupinho. Que quando o Khal Drogo tá tendo a primeira noite com a Khaleesi, na série colocaram de uma forma que ficou parecendo abuso, né? E no livro não é daquela forma. É bonito. Ele pede permissão pra ela. Aí o cara virou um odiado na série porque ele forçou ela. E não foi isso que aconteceu no livro. Agora, me explica qual que é a lógica dessa mudança. Pra que você vai fazer um cara ser um abusador naquele momento? Marcou o bingo aí, meu. Marquei. Pra que isso? Mas sabe por que eu acho? De certa forma, pensando, não é uma decisão ok, mas é uma decisão pra meio que mostrar a jornada da Khaleesi, por quanta merda ela passou até chegar. Mas precisava fazer, ela já não passou por coisa suficiente? Não, eu sei. Não precisava disso, foi a única coisa boa daquilo, velho. Foi a única coisa boa, porque ela amava ele, não porque ele... Aquela síndrome de Estocolmo, né? Que ele é de Estocolmo, né? Que é quando você é sequestrado e não sei o quê. Não era isso. Ela realmente amava ele porque no livro é diferente. É bonito a cena dele, dos dois, a primeira noite. Não é flores e velas, mas é consentido. A palavra é essa, é consentido. Aí colocaram o cara lá pra falar que ela foi abusada. Ela não foi abusada. Aí é pra ver... não sei. Eu fiquei muito revoltado com essa parte. Porque não tinha necessidade. Essa mudança, essa adaptação não fazia a menor necessidade. Ela já se lascou o resto tudo. E antes disso, pra quê? Eu fico revoltado mesmo. Back to the shadow. You shall not pass! Tem mais uma pergunta legal que você colocou também na pauta, que você não seguiu, Miel. Qual é a cena de fantasia que vocês gostariam de reescrever lá, mudando o desfecho? E eu já falo a minha, que é da Crônicas de Nárnia, que foi quando Aslan morreu. Eu sei que ele depois apareceu, ele voltou, isso tinha um simbolismo, gente, mas aquilo acabou comigo de uma forma que vocês não têm noção, eu não queria assistir mais. Gente, Aslan era Deus? Era uma simbologia pra Deus?
Sim. Mas Jesus Cristo, eu acho, né? Sim, Deus. E o C.S. Lewis, ele era cristão fervoroso, né? Ele era um católico fervoroso. Assim, quem mudou o pensamento dele foi o Tolkien. Você sabia disso? Ele não era, não. Foi? Caramba. Sim, eu tava pesquisando que ele não era muito, assim, pela amizade dos dois. Gente, me corri se eu estiver errada, porque eu li bem rapidinho. Eu não sabia que os dois eram amigos. Tem até um livro que é só as cartas que eles trocavam, Yara. Isso, então, mas aí parece que ele não era muito, assim, religioso. E aí depois foi influência mesmo do... Oh, muy está calor. Para com essa porra aí, meu irmão! do Tolkien. Tem um livro dele que eu gosto muito, que é Cartas do Demônio para o Seu Aprendiz. Ou é Cartas do Diabo para... Não, é Cartas do Diabo para o Seu Aprendiz. É muito bom esse livro também, do C.S. Lewis. Mas não é de fantasia, não. Esse é mais filosófico. Tem outro aqui, que eu acho que esse, se o Ribas tiver lido, ele vai curtir muito. Que é O Nome do Vento, O Temor do Sábio. E até hoje a galera espera o terceiro livro. Já leu, Ribas? Não li. Cara... Nem conheço, pra ser sincero. Esse é conhecido, que é do Patrick Rufus, assim. É conhecido essa... Tipo a coisa do Game of Thrones, né? O cara não ter entregue o último livro. Pronto, é a mesma coisa. O Nome do Vento, O Temor do Sábio virou um mito por conta disso. Porque são 2 livros sensacionais e o cara simplesmente não lançou o terceiro. E aqui a gente tem alguns também, né? A gente tem Eduardo Spohr. Verdade. A gente tem Dracon, com Dragões de Éter. A gente tem o Afonso Solano, com o Espadachim de Carvão, que é sensacional. Já li também os 3 primeiros, né? Muito, muito, muito bons. Então, assim, a gente tem conteúdo nacional de muita qualidade que não faz feio pra galera lá de fora, não, viu? A gente falou muito aqui da literatura estrangeira, mas aqui dentro do Brasil, esses 3 nomes que eu peguei e mais alguns que a gente, se a gente for atrás, a gente com certeza vai encontrar. Tem um que a Camila falou dos vampiros, que eu lembrei. Falou dos 7, o 7º é o... André Bianco, né? O André Bianco, cara. É outro também que eu devorava, assim, eu devorei todos os livros em sequência dele. Eu achei aqui o que eu falei, e graças a Deus eu não tô louca, sobre o Lewis. Apesar de ter sido criado ao longo da infância dentro das tradições da igreja da Irlanda, ele se tornou um ateu convicto na altura de sua adolescência, seguindo essa linha de convicção pessoal até o início de sua idade adulta, quando por intermédio de Tolkien voltou a professar a fé cristã. A fé cristã. Que destreza. Tornando-se um árduo apologeta do cristianismo até o fim da vida. Viu? Aqui tem informação! O que é apologeta, Yara? Sei lá. Eu também não sei, não. É um cara que escreve sobre isso e que defende aquela fé. Nossa, Santiago também é cultura. Ô, Mel, qual personagem fantástico que representa você? Quem que é a sua cara aí do universo? Nossa, cara. Dobby. Que deselegante! Eu levaria isso como elogio, viu, Mel? Muito obrigado. Vai, Santiago, você tem resposta sempre na ponta da língua. Cara, Aragorn. Aragorn, pra mim, dos personagens do Senhor dos Anéis, é o que eu mais gosto. Inclusive, o Aragorn tem 80 anos, tá? Sério? Caraca. Na história do Senhor dos Anéis, ele tem 80 anos. Tá Ele tem conservado. 80 anos na história? Sim. No livro ele tem 80 anos. É. Nossa. Chocada. Por isso que tem uma música lá em homenagem a ele que fala essa questão da idade aí. É porque a cerveja que ele toma conserva. Mas, Santiago, não é quem você gosta. Tô falando quem que é você, entendeu? Tipo assim, eu vou falar vocês vão dar risada porque tem a piada de quinta série. Eu tenho uma mania do Sam, de querer ajudar os outros e carregar problema dos outros, que eu vou te falar, viu? Quer fazer resolver, que é uma benção na vida, entendeu? Já não tem suficiente, tem que ir lá, entendeu? Junto e se lascar. Então, no meu caso, seria ele, né? Assim que eu me identifico, né? Trouxa pra caramba, né? Mas enfim, é nesse sentido. Ah, se for dessa forma, eu sou o Rony, gente. Medrosa e com fome. E o Ribas? Ah, eu acho que o Sam. Também só se lasca. É nóis. Mas aqui o lance do Aragorn que eu tava falando, do poema, tem um poema no livro que fala assim, ó: nem tudo que é ouro brilha, nem todos os que vagueiam são perdidos. O velho que é forte não murcha, o gelo não atinge raízes profundas. Isso em inglês rima, tá? Em português não. Das cinzas um fogo deve ser acordado, uma luz das sombras brotará, renovada será a lâmina uma vez quebrada, e o plebeu novamente será rei. Essa é o poema do Aragorn, né? Caraca. E é com esse clima que a gente vai encerrar. Mostra lá em cima. O velho que é forte não murcha. Aí, ó. Nossa. Chique, né? É. Back to the shadow. You shall not pass!
Muito bem, ouvintes. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço demais a presença de vocês aqui e já peço que vocês deixem seus recadinhos finais aí. Vai lá, Ribas. Bom, quem quiser ouvir um pouquinho mais de mim aí, falando besteira, é só ouvir lá o Paranormal FM, procura nas plataformas aí de streaming, só botar Paranormal FM Podcast que você vai encontrar. E é isso. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Agradecendo vocês também, a Yara, o Santiago e a Camila. Tá devendo a visita a gente, hein? É só convidar que eu vou. Então bora. Santiago? Cara, muitíssimo obrigado mais uma vez. Super divertido participar aqui no Perspectivas, que é um podcast que eu não só curto participar, mas curto ouvir todos os episódios, né? Já maratonei todos e fico ansioso esperando sempre pelo próximo. Como eu sempre digo, né? Assim, é muito bom conversar com meus melhores amigos de infância que eu conheci depois de adulto. E ouvir vocês falando é sensacional, cara. Obrigado e parabéns pelo trabalho aí. Obrigado vocês aí por estar sempre aí dispostos a bater papo. Camila? Bom, obrigada de novo por poder participar aqui com vocês, falando de coisas que a gente gosta muito, de livros, de filmes, coisas que fizeram parte da nossa vida e nos moldaram no que somos hoje. E com pessoas tão maravilhosas, né? Foi muito bom. Obrigado aí pelas maravilhosas. Maravilhosa, tirando o miau, né? É, exatamente. Vai lá, Yara. Gente, valeu pelo papo. Desculpa aí pela falta de informação, né? Que, assim, vocês dominam, nossa, de forma excelente os universos que a gente falou. Fica difícil contribuir um pouco, ainda mais pra quem é ruim de leitura. Tô tentando melhorar isso. Que isso? É, eu sou péssima de leitura, assim, de livros. Eu durmo. É o que você faz quando você assistiu O Senhor dos Anéis 1, eu faço quando eu leio, assim. Eu tenho um problema mesmo, eu acho que eu não creio o hábito. Mas obrigada pelo papo, obrigado por acrescentarem, obrigado pelas piadas. Vocês me encontram falando besteira por aqui. Lá, meu Instagram é Yara A. Hawk. E é isso aí, gente. Vamos pra próxima. Desculpa qualquer coisa. E volte sempre, gente. O recadinho de sempre, pessoal. Se você gostou do episódio, compartilha, marca a galera aqui, ajuda, né, a gente a aparecer mais gente no Spotify, né? Então, compartilha no seu Instagram, enfim, todas as suas redes sociais. E é isso. Sem mais recados e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, que ele vai desligar na cara, ele quer dormir, esse filho da... Tchau pra vocês. Até, gente. Um beijo. Valeu. Né, porque o Gandalf tem um puta network, né? Conhece todo mundo na Terra-média. Sim. Coloca... Vai tomar no cu. Que porra é essa, Santiago? Você tá vendo por que é bom gravar de câmera, Camila? Você tá vendo? Se foder, Aí, Ribas, ó. velho. Ribas. Você conhece Ribas? Conheço, pô. E esse aqui, ó. Eu achei esquisito, eu achei um pouco de obsessão isso aí. É pouco estranho isso aí. É estranho. Acho que o Valdemar ficaria melhor, né? Valdemar. Não, mas daí é foda, porque eu já tenho o nariz largo, né? Você vai tirar o nariz e vai descaracterizar pra caralho, velho. Nossa, faz, Santiago, faz. Como seria o miau sem 90% da cara dele, que é o nariz? Filha da puta. Sem 90% da cara. Eu não sei o que você tem mais, se é cabeça ou se é nariz, miau. Tá fogo o negócio. Não, a cabeça não é não, velho. É nariz mesmo. Ó, a hora que vocês quiserem ir, já podemos, viu? Ai, peraí, só deixa... Tambor, cara do violino, trombeta, tambor. Eu tô fazendo... Ô, Ribas, eu tô fazendo aqui qual caso que eu seria. Que o Miau falou que eu seria de Sonserina, mas falaram aqui que era Grifinória. Esquerda, lógico que é esquerda, sou canhota. Eu tô fazendo o teste. Ai, vamos ver. Tchananana. Eu sou Lufa-Lufa. Grifinória. Eu sou Lufa-Lufa. Grifinória. Em 2 testes diferentes, senhor Miau. As 2 vezes que eu fiz, eu fui Lufa-Lufa. Eu também sou Tá bom. Grifinória. Em algum lugar eu ia ser pop. Já que na vida é só derrota. E tu, Miel? O meu é Corvinal. O GG é Sonserina. É Corvinal que fala mesmo? O GG é Sonserina. Ou Ravenclaw, né?
Nossa, parece que no Harry Potter que eu assisti não tinha. Harry Potter da Shopee, né? Vamos ensinar pro universo que ele chama Miau e não Cristiano. Eles não entendem, ô Santiago. E Não até entendo. hoje ele não explicou de onde é que veio o Miau. Não, é que nem esse final de semana. Eu tava lá eu encontrei com o Léo lá em Campinas, né? Aí o filho dele, cara, tava conversando com ele lá, ele falou, mas que raio, quem na face da terra tem um apelido de Miau? Aí o Léo falou, ele? Quem falou? O moleque ficou roxo, o filho do Léo Lopes. Sim. Ai, caralho, velho. Mas um dia a gente conta, Eu história. não lembro, você acredita? E eu, logicamente que eu sei, mas eu não lembro. Não consigo lembrar por quê. De verdade. Não é alguma lembro. coisa relacionada com seu pai? Ou não? Nada a ver, eu tô viajando. Não. É um pouco mais vergonhoso, mas... Ah, tá. Vamos Deve pro ter a ver próximo. com mulher. Deve ter a ver Não? com mulher, filha. Aqui, não. Eu não lembro. Tem a ver Eu com não lembro. passar sabonete no cabelo? Também não. Não. Vamos lá então, a pauta? Vamos. Bora. Aí, cara, é pra ter papo hoje sobre universos fantásticos da literatura. Gente, eu não pensei em nada. O que vocês vão falar pra eu tentar Fala copiar? Gar Leviosa lá, ué. Você deve saber falar certinho. Você é professor de inglês? Não. Não vai roubar a entrada de ninguém, não. Ela tá falando. Ah, é dele. É a dele. Pelo amor de Deus. Para de ser Certeza. Nossa, como você. Nossa, Miau, isso é muito óbvio. A bancada então tem que beleza. ser mais. Então, tá bom, então eu vou colocar outra aqui. Então, Deixa... Não, pode pegar. Eu fica não vou tranquilo. falar isso, Fica não. tranquilo. Vou falar que eu sou Grifinória com muito orgulho. Ah, pronto. Ixi, Também, viu? Maria. Eu terminei o teste aqui. Vocês são muito coxinha, velho. Deu Grifinória mesmo? E nem tinha minha cor favorita na pergunta. E é só Harry Potter hoje? Ai, você não leu Não. a pauta, não, doutor? Não leu. Pois é porque tá todo mundo falando só de Harry Potter aí. É porque Esse aqui... mudou a pauta? É porque o Ribas que é o mestre aqui de Terra-média. ele é o cara da Terra-média aí. O senhor, eu Que sei eu tô que fazendo gosta aqui? de C.S. Lewis, né? Então, a gente vai E meio o que que- tentar e a Yara? transitar um pouquinho. E aí ela tá fazendo aqui o de quê? suporte. Ah, suporte vergonhoso. Entendi. Eu tô de Vou médico, era de suporte. Quem é que tá de sniper aí? Eu não sou boa de sniper, não. Eu gostava Sou boa no bastante. rush. Não jogava. Bora? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Perspectivas Adulteradas. Aqui quem fala é o Miau e não é a Vada Quedrada. É Vada Quedrada. Achei que você não ia falar nada, velho. Ei, corta na edição. Eu entro depois de quem, hein? Perigo se a gente fosse nascer nesses universos aí, a gente ia ser o mais imbecil lá, né? Com a Giovanni, não ia estar em lugar nenhum. Um hobbit que fica lá no condado só. Alisando a abóbora. Ia ser aquele... Como é que chama aquele... Eu não sei se tem um nome dele, que eu lembro que é aquele hobbit mal-humorado. Quando o Bilbo tá passando correndo, ele sempre tá com a cara amarrada. Sim. Parece uma senhora, né? É, exatamente. Ô, Yara, isso se a gente não fosse orc. Não, com certeza. A cara já tá mais ou menos por aí, né? As olheiras de vez em quando, entendeu? Mas se eu fosse do universo Harry Potter, gente, eu sempre quis ser amiga do gigante lá, Hagrid. Hagrid. Gente, ele é muito fofo, queria ser amiga dele. Isso é fato. Ué. Não sei por quê. Por E quê? o nome do cachorro dele é fofo, né? É verdade. O Santiago, as vontades dele. É um Alguém canicoso. tira o celular do Santiago aí, que tá trabalhando. Vê aí, Fernando. Já vi. Viu o bruxo aí, ó. Meu Deus do céu. Aquele cachorro dele é o Cerberus, da mitologia grega? Não, é o... Assim, é. Ah, É o ué. equivalente ao Cerberus, é. É um Que é o canicoso com 3 cabeças, né? Isso. Aham, sim. Que é o que tá lá, que ele usa pra proteger lá o... A pedra, fofo. a pedra, É a o pedra fofo. filosofal. Exato. E a Então, gente só vai que ter é espaço muito, pra falar de outros muito universos bom fantásticos? também, sabe? Calma, o Santiago ela tá falando. Não, é só uma Não, dúvida pode falar. em off. Eu tô aqui pra te defender, Camila. Fica tranquilo. Não, é uma dúvida em off, não é pra ir pro ar, não. Em off, interrompendo a coleguinha. Não, ela fala e aí GG. vai. Ai, GG.